Amém, igreja? Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Abram vossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. As Escrituras declaram: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Em outras traduções nós lemos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A NVI traz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Abram também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Perdão, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Eu quero pegar apenas o finalzinho desse versículo, igreja. Começa aí na palavra simplicidade. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo declara: não se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? A igreja pode sentar. Nós vamos falar nessa noite sobre inconformismo e simplicidade. Espírito Santo, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor já moveu, e temos a convicção, Pai, de que o Senhor continuará movendo. As Escrituras declaram que Tu és um Deus zeloso pela Tua palavra, zela pelo cumprimento dela. Amado, que assim seja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra venha penetrar no mais íntimo dos nossos corações, Pai. No mais íntimo de cada coração neste lugar, meu amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que venhamos, Pai, sair daqui nesta noite inconformados, meu amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim oramos e te agradecemos. Amém.
Martin Lloyd Jones declara: Deus não age por meio de grandes batalhões. Ele não está interessado em números. Está interessado em pureza, santidade, em vasos apropriados e prontos para o uso de seu Senhor. Temos de nos concentrar não em números, mas em doutrina, regeneração, em santidade, na compreensão de que isto é um templo santo no Senhor, uma habitação de Deus. Não vos conformeis com esta era, não se amoldem ao padrão do mundo. Em toda a história da igreja, a igreja nunca se pareceu tanto com o mundo como hoje. Nós estamos no ano 2018. A igreja iniciada por Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás, nunca se pareceu tanto com o mundo como hoje. Mas eu pergunto a cada um: até quando será dessa forma? Até quando permitiremos que isso aconteça? Quarta-feira fiz aniversário, completei 28 anos. E uma das primeiras palavras que eu disse a Deus assim que eu acordei foi: eu não quero que esse ano seja da mesma forma que o ano que passou. Deus moveu, foi maravilhoso, foi tremendo, glórias ao Senhor. Mas eu não quero um novo ano da mesma forma. Inconformismo. Um dos primeiros versículos que marcou o meu coração, igreja, foi Romanos 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, não se amolde aos padrões desse mundo, não se conforme com a vida que você tem levado, mas permita que o Espírito Santo te transforme através da renovação da sua mente, para que venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nunca em toda a história da igreja tivemos pessoas tão acomodadas como hoje. Pessoas que se contentam com uma vida superficial, pessoas que se contentam em viver distantes de Jesus Cristo, ainda que se declarem cristãs. Nunca a nossa igreja passou por isso. Deus tem movido, tem restaurado, sem sombra de dúvidas. Mas eu pergunto a cada um nesta igreja: você está inconformado com a vida que você tem levado? Ou para você está excelente viver da forma que tem vivido? Quais são os teus sonhos? O que te move? O que te impulsiona? O que te inspira? O que te motiva? O quê? Daqui a 2 meses, como nós queremos estar?
daqui a 2, 3 anos, como nós queremos estar. Quando chegarmos à nossa velhice, como nós queremos estar. Porque nós iremos olhar para trás e o que nós contemplaremos. Quem deseja mudança? Mas quem deseja ser a mudança? Nós queremos mudança na igreja, queremos mudança no nosso país, mas quem deseja ser essa mudança? Nós queremos uma igreja mais avivada, queremos uma nação mais próspera, queremos pessoas mais íntegras, mais honestas. Mas o que nós temos feito para que isso aconteça? O quanto nós temos cooperado para que isso de fato aconteça? Qual tem sido a nossa participação nessa mudança? Nós temos apenas observado e falado, ou nós temos colocado a mão no arado e trabalhado? Como nós temos nos comportado? Essa noite eu vou falar basicamente de 2 pessoas que mudaram o mundo. Por que eu falei de simplicidade? Igreja, não é necessário muita coisa para que mudemos o mundo. Deus tem um propósito sobre a vida de cada um. Propósito do quê? De mudança. Por que Ele levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, obreiros, para mudarem? Por que cada um de nós está aqui nesta noite sentado, ouvindo a palavra do Senhor? Para levar mudança. Por que Deus escolheu cada um de nós para segui-lo, para trazer mudança? E com coisas simples podemos trazer grandes mudanças. E todo mundo é capaz para isso. Cada um neste lugar, do mais novo ao mais velho, do mais letrado ao menos letrado, todos têm condições de mudar, de levar mudança para o local onde vivem. Mas quantos estão dispostos a ser essa mudança? Vamos começar falando de Esdras, um personagem pouco conhecido, mas que trouxe uma grande renovação, uma grande mudança sobre Israel. Abram em Esdras capítulo 7. Esdras mudando o mundo pela palavra de Deus. Esdras capítulo 7, versículo 1. Permaneçam com suas Bíblias abertas. Nós vamos ler bastante.
houve um pregador, não vou me recordar o nome dele, mas ele declara algo muito interessante. E ele fala o que é possível para mudar o mundo, o que pode colocar esse mundo de cabeça para baixo. E quando eu declaro mundo, entendo também igreja, entendo absolutamente tudo, é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo, e nós temos ela em nossas mãos. Esdras capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Parece um monte de nomes sem sentido. Ilquias, Azarias, Meraiote, Uzi. Mas as escrituras declaram que tudo isso começou através da vida de quem? Arão. Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote de Israel. Porque um dia, há muitos anos atrás, quando Arão ouviu a voz do Senhor, e o Senhor disse: Arão, vá para o deserto encontrar Moisés. O que Arão fez? Ele ouviu a palavra do Senhor, foi até o deserto, encontrou Moisés, e através da vida dele, Deus fez coisas grandiosas. Através da vida de Arão, as gerações depois dele foram abençoadas. E chegamos em Esdras, aproximadamente 600 anos depois. Versículo 6. Ele era escriba. Antes de continuar, as escrituras declaram que Deus abençoa a milésima geração, até a milésima geração daqueles que servem ao Senhor. Então cada um aqui, aqueles que não nasceram em berço evangélico, nasceram em famílias que não conheciam a palavra, meu Deus chamou cada um de vocês para, através das suas vidas, as gerações que vierem depois serem abençoadas. Através da vida de cada um de nós. Versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, no 7º ano do rei. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir
e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Qual o contexto histórico dessa mensagem? Israel estava cativo na Babilônia há mais de 60 anos. É bem provável que Esdras tenha nascido no exílio babilônico. E ele vem do povo dele sendo maltratado, o povo dele distante dos caminhos do Senhor, o povo dele se prostituindo, seguindo a outros deuses. E é interessante que a palavra declara: foi Esdras que colocou no seu coração buscar a lei de Deus, cumpri-la e ensiná-la a Israel, todos os seus estatutos e os seus juízos. Não foi uma imposição, ele que decidiu. Eu não me conformo com essa situação, eu não me conformo em ver o povo distante de Deus, se prostituindo, buscando a outros deuses. Então o que eu irei fazer? Meditar na lei do Senhor dia e noite, praticá-la, ensiná-la para Israel, pois eu sei que haverá mudança. Esdras dispôs isso no coração dele. E nós? Assim como Esdras, nós temos acesso à palavra de Deus. Mas, assim como Esdras, somos inconformados com o modo de vida que vivemos? Ou temos nos conformado em viver da forma que temos vivido? Continuando, capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. A ordem do Senhor para Israel era clara: não se misturem com os povos de outras nações. Por quê? Porque Deus sabia que se eles agissem dessa forma, eles adorariam outros deuses. Cristão casa com cristão, cristão namora com cristão. Versículo 3: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, perplexo. Esdras ouviu acerca de quão distante o povo estava do Senhor, de quão mergulhado o povo estava no pecado. E a decisão de Esdras: eu preciso fazer alguma coisa. O que Esdras foi fazer? Se arrepender. Rasgou as vestes em sinal de arrependimento, o manto,
raspou a cabeça, tirou a barba. Isso era um sinal de intensa vergonha para os judeus, e decidiu se lançar aos pés do Senhor. O que Deus deu a cada um de nós? Qual foi o chamado que Deus te deu? Qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi o talento que Deus te deu? Qual foi o lugar que Deus te colocou? Aonde foi? Você deve ser luz neste lugar. Você deve levar transformação para este lugar. Mas estamos dispostos a pagar o preço, a ser envergonhado, a abrir mão de coisas, a abrir mão do comodismo, do conforto? Estamos dispostos? Continuando, versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão das pessoas do cativeiro. Porém eu permaneci atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse o muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurarei a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações?
Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras se indignou, se inconformou com o estado do povo dele e começou com uma oração. Uma oração. Igreja, o que é uma oração para cada um de nós? Qual é o esforço que nós temos que ter para fazer uma oração? É um esforço mínimo. Mas Esdras viu o povo mergulhado no pecado e decidiu fazer alguma coisa. Inconformado. Capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorado, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Tudo começou através de quem, igreja? Esdras. Uma única pessoa. Como nós lemos no início, Deus não precisa de grandes batalhões, mas Ele precisa de pessoas com o coração inteiramente entregues a Ele. Se Deus vai te chamar para mudar uma nação, para mudar um estado, uma cidade, um bairro, uma família, igreja, isso é algo que Deus decide. Mas o que faremos? Deus tem um chamado para cada um. Temos buscado ser plenos nesse chamado? Ou não? Continuando, versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e os do que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Versículo 3, façamos aliança com Deus. Versículo 4, levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus
e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Por causa da atitude de Esdras, toda uma nação decidiu se aliançar com Deus. Por causa da nossa atitude, igreja, toda uma família pode se aliançar com Deus. Por causa da nossa atitude, todo um bairro pode se aliançar com Deus. Por causa da nossa atitude, toda uma cidade, estado, nação pode se aliançar com Deus. Por causa da nossa atitude, pessoas podem se aliançar com Deus. Mas o que temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Igreja, nós temos algo capaz de mudar, de transformar vidas. O que nós temos feito com isso? Mas igreja, se não houver transformação em nós, nós não seremos usados para transformar outros. Igreja, isso pode até acontecer pela misericórdia do Senhor. Mas como Jesus Cristo declara, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? O desejo de Deus não é esse. Mas qual é a nossa escolha? Será que nós estamos inconformados ou temos nos conformado com o que temos vivido, com o que temos visto? Como nós temos nos comportado? Jovens, crianças, adultos, pessoas de mais idade. Deus tem um propósito para cada um. Deus deseja realizar algo através da vida de cada um. E eu não estou falando aqui, não quero falar aqui de coisas mais importantes ou menos importantes, não. Tudo é importante. Através de uma conversão, igreja, milhões de pessoas podem ser salvas. Um dos maiores avivalistas da nossa época, um dos maiores evangelistas, Billy Graham, a história conta que mais de 2 milhões de pessoas se converteram através do ministério dele. Ele já partiu para o Senhor, mas tantas outras vão se converter ainda. E tudo isso começou quando um belo dia ele foi visitar a casa de um grande avivalista, John Wesley. Ele pegou, viu a cama, o chão de madeira, 2 marcas de joelhos. Então aquele jovem pequeno colocou os joelhinhos dele naquelas marcas e disse: Deus, faz de novo. E Deus fez. Igreja, a graça do Senhor está sobre nós. Mas o que nós temos feito? Não saia daqui nessa noite para viver da mesma forma. Não saia. Não se contente em levar uma vida superficial. Não se contente. Igreja, o quanto temos buscado nos relacionar com o Senhor. O quanto temos buscado intimidade com o Senhor.
o quanto temos buscado conhecer o coração dele, ver a face dele, o quanto Enoque, as escrituras declaram, são apenas 3, 4 versículos falando de Enoque, e a palavra fala que Enoque nasceu, viveu tantos anos, caminhou com Deus por 300 anos, então não foi mais visto. Mas eu tenho certeza que a vida dele inspirou tantos outros que vieram após ele, e hoje ainda inspira. A obra dele em vida foi grandiosa? As escrituras não declaram, então provavelmente não foi. Mas por que, igreja? Porque ele decidiu amar o Senhor de todo o coração. E nós, igreja, nós somos um corpo, dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. Paulo declara: não existe membro mais importante ou menos importante. Paulo declara: a mão precisa do braço, o dedo precisa da mão, o pé da perna. Dependem um dos outros, precisam um dos outros. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Mas, igreja, o que temos feito? O que temos feito? Igreja, se a obra será vista ou não, isso é uma outra questão. O que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Eu quero falar de outro personagem talvez menos conhecido que Esdras ainda, Barnabé. Abro em Atos, capítulo 4, versículo 36. Barnabé, um homem simples e inconformado. Visivelmente, a obra de Barnabé não se compara à de Esdras. Esdras capítulo 4, versículo 36. Atos capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, em outras traduções, filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quem era Barnabé? O primeiro relato que nós temos era que Barnabé era um homem muito generoso. A igreja estava tendo seu início, estava sendo perseguida, irmãos passando necessidade, precisando de ajuda financeira. Barnabé, sendo um homem de posses, qual foi a atitude dele? Eu vou vender o que tenho, vou dar aos apóstolos, aos líderes da igreja,
e eles vão repartir. Barnabé fez isso. Esse foi o modo dele de começar a mudar o mundo. O que significa o nome Barnabé? E é interessante, igreja, que o nome, hoje nem tanto, mas para os judeus, o nome diz muito sobre a pessoa. Barnabé, filho da consolação, um chamado lado a lado para ajudar, confortar, dar consolo ou estímulo. A palavra grega usada é paraclete. É uma presença intensa, alguém que sustenta aquele que apela por amparo, alguém que está lado a lado com outra pessoa. Essa palavra que nós vemos aqui no grego, igreja, paraclesis, ela vem de paracleto, que é uma palavra usada ao Espírito Santo. Então, Barnabé, ele consolava, ele confortava como o Espírito Santo. Ele permitia Deus usá-lo dessa forma. Atos 9:31. Quem era Barnabé? Perdão, Atos 11:24. Atos 11:24 diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem cheio do Espírito Santo. Cada um aqui é morada do Espírito Santo. O que Barnabé tinha, que Deus usou para transformar o lugar que ele vivia, para transformar vidas, para transformar o mundo. Ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ajudava os seus irmãos, as suas irmãs, um homem generoso, um homem apaixonado pelo Senhor. Quantos aqui possuem qualquer uma dessas características? Coisas simples. E através da vida de Barnabé, até hoje, vidas são transformadas. Barnabé e Paulo. Barnabé foi um cara essencial na vida de Paulo, fundamental na vida do apóstolo Paulo. Abram em Atos 9:26. Vamos voltar um pouquinho. Tendo chegado a Jerusalém, falando de Paulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Por que as pessoas temiam Paulo? Porque Paulo perseguia cristãos. Através da vida de Paulo, muitos cristãos morreram.
Então por isso que aquela comunidade cristã em Jerusalém temia o apóstolo Paulo. Por mais que ele falasse que tinha se convertido, as pessoas ficavam com o pé atrás ainda. Versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé usou da influência dele, do nome dele, da credibilidade dele para falar: não, o que Paulo está declarando é verdade. Vocês podem aceitar ele, porque de fato ele se converteu. Algo simples. Versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Se não fosse Barnabé, Paulo não teria sido aceito pela igreja de Jerusalém. Algo simples. Ele usou da influência dele para que Paulo fosse aceito pela igreja. Continuando, Atos capítulo 11, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, à procura de Paulo. Nós lemos no capítulo anterior, na leitura anterior, que por causa de Barnabé, Paulo foi aceito pela igreja em Jerusalém, e de Jerusalém ele foi enviado para Tarso para ministrar a palavra. E então Barnabé, passado algum tempo, ele vai até Tarso à procura de Paulo. Para o quê? Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Tudo isso começou por causa de quem, igreja? Barnabé. Porque ele viu Paulo, e Barnabé era um homem de visão. Ele via alguém com potencial e investia. E ele fez isso na vida do apóstolo Paulo. Ele viu que Paulo tinha potencial, era alguém que amava o Senhor, zeloso pela palavra. Então ele decidiu investir na vida desse homem. E para onde Barnabé ia, a influência que ele tinha, ele usou para ajudar Paulo. Nós temos usado o que nós temos para ajudar o nosso irmão, a nossa irmã.
o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Barnabé sabia que Paulo se transformaria num dos maiores apóstolos, no maior nome do cristianismo depois de Jesus Cristo. Barnabé não sabia disso. Mas percebam, igreja, a participação de Barnabé na obra que foi realizada depois, através da vida do apóstolo Paulo. Porque um dia ele viu um homem e decidiu investir nele. Barnabé mudou o mundo através da vida de Paulo. Tudo que Paulo fez, Barnabé, ele teve participação. Cada um de nós um dia aceitamos a Jesus Cristo através da vida de alguém. E hoje estamos aqui servindo ao Senhor, frutificando no reino de Deus, mas porque um dia alguém decidiu falar de Cristo para cada um de nós. E estamos aqui. Agora, o que nós faremos? Qual será a nossa atitude? Barnabé foi fundamental na vida de Paulo, mas Barnabé foi fundamental na vida de um outro homem também, Marcos. Nós temos na Bíblia o Evangelho de Marcos. Abram em Atos capítulo 12, versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, Paulo, Barnabé e Marcos começaram a caminhar juntos. Porém, capítulo 13, versículo 13, nós vamos ler o seguinte: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, apelidado de Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não sabemos o motivo, o real motivo de Marcos ter abandonado a obra no meio do caminho. Mas a questão é, Marcos estava trabalhando com Paulo, com Barnabé, mas em uma determinada situação, Marcos decidiu jogar tudo para o alto e voltar para o conforto de Jerusalém. Como diríamos hoje, Marcos pipocou, abandonou a obra. Capítulo 15, versículo 36. Paulo e Barnabé continuaram fazendo a obra, continuaram evangelizando, pregando o nome de Cristo, mas chegou um determinado momento. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele
que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo e Barnabé estavam caminhando juntos, mas por causa de João Marcos, eles brigaram. Então foi cada um para um lado. Barnabé continuou com Marcos e Paulo ficou com Silas. Isso aconteceu, igreja, antes da segunda viagem missionária de Paulo. E a história fala que essa segunda viagem ocorreu entre 50 a 53 depois de Cristo. Pois bem, abram agora em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo, próximo de partir para estar com o Senhor. Essa foi a última carta que Paulo escreveu entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. No capítulo 4, versículo 11, Paulo declara: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 15 anos depois, Paulo olha para Marcos e fala: Timóteo, traga Marcos também, porque hoje ele é útil para o ministério. Mas, igreja, Marcos permaneceu com quem? Com Barnabé. Se não fosse Barnabé na vida de Marcos, provavelmente Marcos não teria vivido o que viveu. Nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Marcos por causa do Evangelho, mas pouco é falado acerca de Barnabé. Mas assim como Paulo e Marcos, Barnabé foi fundamental para que vidas fossem salvas, transformadas. Fundamental. Estamos dispostos a viver como Barnabé? Barnabé é um cara que não tem os holofotes. Barnabé é um cara que pouco é falado em ministrações. Para muitos na igreja nem sabem que existe o nome Barnabé nas escrituras. Mas foi um cara inconformado que mudou a sua era e investiu na vida de Paulo e na vida de Marcos. Igreja, ser inconformado não é apenas aparecer para os holofotes, aparecer para o mundo. É cumprir aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Barnabé fez isso. Barnabé não se preocupou em ser reconhecido. O que Barnabé queria era fazer a vontade de Deus. Estamos dispostos a isso? Igreja, se através das nossas vidas milhões de pessoas se salvarão, milhares, nós não sabemos. Mas se não formos reconhecidos como Barnabé, continuaremos glorificando a Deus? Esdras e Barnabé, o espaço de tempo entre eles é de quase 600 anos.
Mas tanto Esdras como Barnabé mudaram as suas gerações e continuam mudando. Igreja, o que nós faremos? Deus distribuiu dons nesse lugar, chamados. Existem pessoas com uma facilidade incrível para falar, para conversar. Existem pessoas peritas em fazer alguns trabalhos. Mas usaremos isso para trazer transformação ao lugar que vivemos. O que nós faremos? Eu encerro essa ministração com essa pergunta. Medite nessas palavras. Permita o Espírito Santo te transformar, avivar o teu coração. E deseje ser um instrumento nas mãos de Deus para levar transformação, para viver intimamente com Ele. Seja inconformado e simples. Hoje eu estou aqui porque um homem pregou para mim, eu aceitei a Cristo. Hoje eu estou aqui porque um homem me ensinou, enraizou a palavra de Deus em mim, e até o fim da minha vida levarei os ensinamentos dele. Coisas simples, ao alcance de cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. Saia daqui nessa noite inconformado, disposto a mudar, disposto a ser pleno naquilo que Deus te chamou, disposto a viver um relacionamento de plenitude com Jesus Cristo de Nazaré. O que faremos? O que faremos?